paz do Senhor. Nós vamos fazer uma oração antes de dar início a essa reflexão que nós vamos fazer no dia de hoje. Não é uma pregação, é uma reflexão, tá? Soberano Deus, amado Pai, Deus de todo poder e glória, que bom estar em sua casa, poder te louvar e dizer aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. É nosso papel, é nossa missão estarmos sempre louvando ao Senhor. Ó Pai, nos conduz nessa reflexão, que possamos daí tirar, assim, algumas lições para a nossa vida em comunidade, Senhor. É o que vos peço, em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, eu confesso que com uma certa, assim, com temor e com tremor, eu vou fazer uma reflexão sobre um tema que eu não sei, eu acho que é pertinente ao momento que nós estamos vivendo. Porque nós estamos assim. Eu acredito que a igreja, de uma maneira geral, as igrejas, templo espiritual, templo do Espírito Santo, ela está em crise. Ela está em crise. Às vezes a gente olha aqui, na nossa igreja, nós sentimos a falta de tantos irmãos, sabe? Eu confesso que eu fico muito triste, me dá muita tristeza, não pelo fato que eu quero a igreja cheia, não é isso. É porque são pessoas importantes para nós, não é? São pessoas que a gente convive no dia a dia, que a gente sente falta dessas pessoas, desse convívio gostoso, né? E eu ouso dizer que a igreja está em crise. Queira Deus que eu esteja errada, né? E aí eu fui procurar algum texto que pudesse me levar a fazer uma reflexão sobre o que nós estamos vivendo. Aqui não vai, da minha parte, nenhum tipo de crítica, nenhum tipo assim de apontar ninguém. É uma reflexão para que a gente possa, tanto nós que estamos aqui, se há alguém assistindo na live, também possa refletir sobre isso. Então, eu gostaria que vocês abrissem o livro de Atos, Atos 2. É um texto meio longo, mas eu acho que vale a pena a gente ler. Atos 2, do 40 ao 47. Por que a gente vai ler do 40? Porque aqui no tema anterior, são os 3.000 batizados após toda uma reflexão de Pedro, tá? Então, no 40 diz assim: com muitas palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha que coisa maravilhosa, né? E aí continua o texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Eles não perseveravam
unânimes, cada um dentro da sua casa, não é? E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? O texto é longo, mas eu entendo que é um texto assim, que nos leva a pensar numa série de coisas. Então, eu vou voltar para falar um pouquinho que esse texto que eu acabei de ler, e nós vamos ver também um outro texto que está lá em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, 12 a 30. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, e nem a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas todos os membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Amém? Então, eu comecei a minha fala dizendo que eu tenho questionado, sabe, gente, quando eu estou em casa, ou mesmo aqui dentro da igreja, o nosso papel dentro da igreja. E o nosso papel no corpo de Cristo. Eu, às vezes, encontro irmãos que já estiveram aqui conosco. É comum, quando eu saio, encontrar irmãos que faz muito tempo que não vejo, mas que estiveram aqui conosco, que exerceram, inclusive, ministérios aqui conosco, que compartilharam, muitas vezes, como a gente compartilha aqui, alegria, tristezas, que nós oramos junto. E eu vejo que essas pessoas se afastaram ou se afastam como se jamais elas tivessem feito parte de nada. Sabe? Às vezes, assim, eu fico pensando a razão disso.
que está acontecendo? Posso dizer assim, bom, muitos foram para outra igreja. É uma resposta que talvez possa nos satisfazer, mas a mim não satisfaz, não. Foi para outra igreja. Mas, e aqui? Essa igreja também é um corpo constituído, sabe? E como é que eu saio e não acho que eu seja uma peça importante nessa igreja? Vocês viram pela leitura que aqui fala do corpo? Eu sei que o corpo é algo muito maior, o corpo da igreja. É um templo espiritual enorme, constituído por todos os cristãos que aceitaram Jesus e que estão ali vivendo. Mas uma igreja, uma unidade, é um corpo também. Então, eu fico assim pensando, o que essas pessoas vivenciaram dentro da igreja, o que elas assimilaram na igreja para ir-se voando embora e não dar assim um adeus, um até logo, sabe? Eu não estou criticando, eu estou dizendo, por quê? Porque me dói sentir que aquela pessoa que eu amo como irmão, de repente se esqueceu da família. Nós somos uma família, sabe? E o que acontece com essa família? Então, os filhos saem e abandonam os outros irmãos. Gente, olha, longe de mim, eu não estou brigando. Eu estou fazendo uma reflexão, porque eu não estou conseguindo engolir essas coisas. Não consigo, sabe? Eu fiquei pensando em casa, inclusive na hora que eu estava tomando banho, eu falei assim, Glória, você acha que você deve falar isso lá na igreja? Pedi muito ao Espírito Santo, mas, por incrível que pareça, eu não consigo fugir disso, de conclamar. O que acontece, por exemplo, num dia como hoje, que a gente tem tanta gente doente, sofrendo, sabe? Que precisa de oração. Não que nós não sejamos suficientes para isso, mas quantos estão no conforto e não lembram que são importantes nesse corpo aqui, estando presente, convivendo conosco, orando junto. Vocês veem lá em Atos que eles se reuniam e compartilhavam tudo, principalmente nas orações. E a conclusão que se tira é que nas orações muitas coisas se lhes acrescentavam. Quantos que estão, por exemplo, agora no conforto da sua casa e se esquecem? Quantas pessoas estão sofrendo? Então, desculpe, é isso que eu penso. E penso mais uma coisa. Como que essas pessoas, ao longo da nossa convivência, ao longo de tantas pregações maravilhosas que nós já tivemos, de tantos estudos que nós tivemos, o que acontece no coração nosso, gente? O que está sendo transformado? A gente fala em caminho à santidade, mas aonde começa a santidade? Aqui, gente. Aqui. Por quê? Aqui eu encontro pessoas que são diferentes de mim e que pensam muitas vezes diferente de mim e que vão falar, Glorinha, ó, aquela tua atitude lá não é legal. E que eu vou ter que me vergar e aceitar aquela crítica e ver se eu estou errada. Então, esse convívio é importante para a nossa transformação. Não adianta a gente falar em santificação, eu ficar lá dentro do meu quarto, quietinha, no quentinho, no cobertor, tá? Se eu não encontro meus irmãos, são meus irmãos que vão me dar o feedback de quem eu sou, do que eu faço, certo? Nós estamos nos esquecendo
da coisa mais importante, sabe? E um corpo não anda sozinho. Ele precisa dos pés, dos braços, do tronco, para andar. Que parte que você é desse corpo? Você acha que você não faz parte? Você faz parte. Vocês que estão me ouvindo aqui, seja na live, você faz parte do corpo de Deus. Se você aceitou Jesus, se você realmente crê na palavra, você faz parte no corpo, sim. Seja na oração, seja no convívio, seja na conversa, seja no que for, gente, mas você faz parte, faz falta. Então, quando a gente lê, voltando lá no livro de Atos, quando a gente lê o livro de Atos, a gente pode ver, pode destacar algumas coisas que são fundamentais na comunhão entre as pessoas. A gente fala tanto de comunhão, né? E aí? Existe comunhão? Lá dizia que eles a comunhão de bens, no partir do pão, na palavra e nas orações. Essa comunhão é que trazia a unidade. Não existe unidade sem comunhão. Se as pessoas estão dispersas, não existe unidade. Não existe corpo. Tá? Então, a gente tem que para ter unidade, a gente precisa sentir-se uns com os outros. Sentir que você é importante para os outros e os outros para você. Ter responsabilidade com a vida do outro. Nós temos responsabilidade. Eu não tenho coragem de dizer, bom, na terça-feira, eu vou falar para o pastor, eu não vou lá pregar, não. Está frio, estou com 80 anos, eu vou usar desculpa que eu estou com 80 anos, meu reumatismo está doendo. A gente tem responsabilidade, gente. Eu não tenho responsabilidade. A minha responsabilidade primeira é com Deus. Com Deus. Eu não tenho coragem de trair o meu Deus. Não tenho. Porque eu sei que Ele me vê, Ele me olha, Ele me conhece. E a quem eu vou prestar contas não é a um de vocês, não. Ao Senhor. E o sangue do justo será cobrado das nossas mãos. O que eu deixei de pregar, o que eu deixei de falar para o outro, a palavra que eu deixei de dizer, o carinho que eu deixei de dar. Isso só faço em comunidade. Aí vem a maravilhosa história de corpo, né? Que a comunhão da igreja a igreja é um organismo espiritual. E a gente é muito concreta, né? A gente não consegue enxergar esse organismo espiritual, mas ele existe, ele é maravilhoso, gente. Ele é contagiante. Onde as diferenças todas são quebradas. Não existe raça, não existe nada que se interponha àqueles que amam a Deus. A comunhão, ela quebra todos os espaços, todas as diferenças. Ela não é um fenômeno social. Isso aqui não é uma reunião social. Que eu vou, me perfumo, me troco, fico linda, maravilhosa. Isso não é reunião social. Preste atenção, como muitos ainda gostam da reunião social. Se avalia o crescimento da igreja, até por isso. Olha, me perdoe dizer, no dia de um bolo de aniversário, nós temos mais gente aqui. Então, estou acostumadinho com uma reunião social. Me perdoe, gente, mas eu não vou me calar. Não vou. Pode falar que eu sou chata, mas eu prefiro ser. Ela não é
ela é resultado de uma ação direta do Espírito Santo. Nós estamos aqui, o Espírito Santo está ademoestando vocês. Está nos ademoestando, não é vocês, é a mim. Eu fui ademoestada hoje no preparar a palavra. Em Efésios diz, assim não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Gente, olha que coisa maravilhosa. Nós não somos estranhos, nem entre nós e nem para Deus. Nós somos família. E numa família, o que acontece? A gente se reúne, às vezes para criticar, puxar a orelha, para ficar junto, para beijar, para abraçar, para chorar junto. É isso que acontece. Nós somos família, nós somos corpo, né? Nós não somos um ajuntamento. Nós estamos aqui para cantar. Nós não estamos aqui para fazer cena. Não, isso aí é teatro. Mas aqui é um templo espiritual. E o que nós temos em nós como princípios da família a qual nós pertencemos? Porque eu entendo que muitos ainda estão, vamos dizer, como bebês espirituais na fé, sabe? Precisando de leitinho, de colinho. Por isso que ainda não consegue perceber a sua importância no corpo. Não consegue perceber. Nós precisamos crescer. Vamos pensar assim em Jesus, nos seus atos, ele com seus discípulos. Eu acho interessante, né, quando a gente vê aqueles filmes lá de Jesus, faz tempo que eu não vejo, mas eu acho bonito. É porque agora a Record fez um lançamento. Eu não gosto de assistir aquelas coisas da Record, eu acho muito esquisito aquilo lá. Não me apetece assistir aquilo, porque foge uma outra visão que eu tenho de tudo que está na Bíblia. Bom, então, Jesus, ele andava continuamente com os seus discípulos. Ou seja, quem era a família de Jesus? Quem era a família de Jesus? Seus apóstolos. Eles que estavam junto com ele. Na hora que todos eles já sabiam o hábito dele. De repente se retirava para orar. Como irmãos, eles sabiam a hora que ele queria estar sozinho e a hora que ele queria estar próximo. Como é que Jesus agia com eles? Com raiva? Alguma vez, em alguma passagem da Bíblia, vocês veem Jesus bravo com os seus discípulos? Ele simplesmente os orienta. E como que esses discípulos deram testemunho de Jesus? Eu gosto de citar, a gente vai ficando velho, vai ficando falando a mesma coisa sempre. Mas eu acho que Paulo, ele foi um cara que teve algumas condições assim de estudo, né? De vida diferente de Pedro. Mas quando vocês abrem as duas cartas de Pedro, 1ª e 2ª Pedro, quando vocês leem, eu falo assim, que trabalho maravilhoso de Jesus no coração de Pedro. Você não acredita que um pescador pudesse ter uma profundidade tão grande? E aí, gente, é que eu acho que nós não conseguimos absorver da palavra essa questão que é espiritual, que é o que a palavra nos traz para a transformação nossa, o convívio nos traz para uma transformação da gente, sabe? Eu vejo isso um exemplo em Pedro.
E vejo exemplo de tantos outros que morreram pela palavra de Deus, que morreram, deram sua vida. Pergunto, quantos de nós, nos dias de hoje, se a nossa igreja começar a ser perseguida, vamos ter essa ousadia? Se a gente não vem nem aqui para ouvir a palavra de Deus, para se fortalecer. Que unidade que é essa? Que ela é conseguida através do quê? Ela é conseguida por uma unidade doutrinária. Então, diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não era qualquer doutrina, não. Porque tinha um monte de gente falando bobagem. Havia milhares de deuses. Na doutrina dos apóstolos. Que doutrina que nós temos dentro de nós? Que doutrina que nós temos cultivado em nós? Ou nós vamos ao vento e ao sabor das doutrinas que a gente nem avalia o que é? Sabe? Eu agradeço a Deus. Às vezes, se eu contar a minha vida, vão falar assim, você foi da pá virada, né? Eu não tenho vergonha de dizer que eu fui uma pedra que rolou por muitas religiões. Eu rolei. Eu fui católica, depois eu fui estudar espiritismo, estudei, ia lá no centro, estudava, continuar indo à igreja católica, porque geralmente os católicos têm o pé em duas canoas. Depois eu fui lá na Seixinoe. Depois eu comecei a ver outras coisas, outras práticas. E um dia meu filho falou para mim, mãe, a senhora tem uma sede de ter uma resposta. E normalmente o Ricardo é uma pessoa muito crítica, e quando ele fala, às vezes ele machuca a gente. Mas Deus o iluminou de uma maneira tão maravilhosa que ele falou, mãe, sabe tudo isso que você está querendo saber? Vai estudar um pouco a Bíblia. E eu fui, gente. Confesso para você, 9 anos de colégio, não sei quanto de igreja católica, não sabia abrir a Bíblia. Não sabia. O pastor lá que abriu a Bíblia para mim, pastor Calvin, que já é falecido, por sinal. Abriu a Bíblia, abriu e começou a ler. Sabe, existe coisas, quando fala de conversão, a gente acha que é loucura. Mas sabe o que é uma conversão na leitura de uma palavra, de um texto? Na hora, eu senti que era aquilo que eu queria. E nunca mais eu me afastei. Então, sabe, gente, esse negócio da gente ficar... Eu pulei, eu sei exatamente o que eu não quero, e eu não sou uma pessoa de pular de uma igreja para outra. Eu comecei na presbiteriana, pedi licença para o pastor da presbiteriana para vir para esta igreja, porque meus filhos estavam aqui. Eu ponderei com ele, porque eu queria estar... Eu falei, eu não tenho marido, estou sozinha, eu gostaria de ir. É a mesma doutrina. Ele falou, não, Glória, tudo bem, você está certa. E eu vim para cá. Estou aqui desde a igreja lá na Rua Brasil. Na Rua Brasil. Então, não sei há quantos anos, há mais de 20 anos que eu acompanho o pastor. É importante isso? Eu acho que é. Sabe por quê? É uma experiência. Porque, primeiro, você pega uma linha de pensamento, uma linha doutrinária. Se você tem dúvida, você pergunta, né, pastor? Quantas vezes eu perguntei? Eu acho importante. Então, essa unidade, ela não vai existir enquanto houver uma cabeça dividida, houver divergências
teológicas, tá? Tem gente que pula de uma igreja para outra e nem sabe o que ela está escolhendo, né? Também precisa ter uma unidade no partir do pão. O que é esse partir do pão? Nós participamos da ceia do Senhor aqui. O que significa a ceia para nós? É um ato banal? Ah, vai distribuir pão, um suco? Não. É uma memória que nós temos do grande sacrifício de Cristo por todos nós. É o motivo principal da nossa união. E unidade nas orações, que lá fala também em Atos 2. E nas orações. As orações e as intercessões eram frequentes e poderosas naquela época. Sem a oração, a comunhão da igreja perde sua força e a sua influência. Porque, gente, quando eu estou orando, eu crio vamos dizer assim, uma porta aberta com Deus para estar falando com Ele. Tá? É um momento onde eu converso com Deus. Tudo sobre mim, sobre as pessoas que eu amo. A oração é fundamental, não só individual, como aqui, como nós estamos agora. O que acontece quando nós juntamos para orar, gente? O que nós estamos fazendo? Nós estamos falando para o Senhor, Senhor, nós dependemos totalmente de Ti. Nós estamos nas Suas mãos. Olha para a nossa necessidade. Olha para as pessoas que necessitam de cura, de libertação. Sabe? Abre-se o céu e nós temos acesso a esse lugar junto com o Senhor. Então, a questão é, temos procurado ser uns com os outros? Qual é a consciência que eu tenho do meu papel no corpo? Tem muita gente ainda que não se dá o valor, que seria mais ou menos aquilo que a gente lê lá sobre as partes do corpo. Ah, eu sou um pé, não servo para nada. Vamos pensar, gente. Vamos refletir a importância nossa na igreja. Nós estarmos juntos aqui, orando, cultuando. Vamos pensar nisso. Amém? Vamos agradecer essa palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, através de Ti, do Seu Espírito Santo, vá, visite a todos aqueles que nos ouvem, Senhor. Toca-lhes no coração, sensibiliza-os, Senhor, para que eles possam se aproximar mais e mais de Ti, Senhor. Entender que nós não vivemos no isolamento, mas em comunidade, Senhor. Em comunidade e unidade, Senhor. Eu vos peço, Senhor, visita todos nesse instante. Eu vos peço, em nome de Jesus, Pai. Amém.